Então, primo, qual que é o assunto de hoje? Bora, cara. Bom, no outro vídeo a gente estava falando um pouco mais sobre economia, falando um pouco mais sobre o país como um todo, em geral, e muitas dúvidas se surgiram com referente a vistos para morar realmente, né? O que eu faço? Como é que são os métodos e os caminhos que eu tenho como seguir, legais preferencialmente, né? Para Caminhos conseguir legalizados. caminhos legais para conseguir residir, né, dentro de Portugal, conseguir ter uma vida aí dentro. Né? E falar um pouquinho também como é que está a questão de mercado de trabalho, acho que fica legal para a galera ter uma noção que vou dar o peitaço, mas nem sei como é que está aí para conseguir. Às vezes tu acha que o Brasil é ruim, 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 mas tem outros lugares também que não são tão bons assim, né? Não estou dizendo que é o caso de Portugal, né? A gente tem que sempre estudar antes de ir, não é dar um peitaço assim para não se arrepender depois. Você falou o mais importante mesmo, primo. Tem que estudar muito antes de vir. Eu não falo estudar e ir para a escola, mas eu falo planejamento. É importantíssimo, né? E aqui já é bem o começo do vídeo, né? Então, esse vídeo é para você que quer imigrar para Portugal. Então, primeiro eu vou comentar uma forma qual nós não aconselhamos e não recomendamos, mas é a que mais acontece. Existem muitos brasileiros que entram aqui enquanto turistas, né, mas já com a intenção de ficar. Basicamente, passam pela imigração e agora eu vou conseguir um emprego, vou conseguir um lugar para morar e vou começar a minha vida aqui em Portugal. Eu já alerto para vocês que nesse sentido é muito difícil, certo? Porque você chegou enquanto turista, você não tem nenhum visto de estudo, de trabalho aqui, e para você conseguir um trabalho, você precisa ter a sua documentação aqui em Portugal, né? No vídeo anterior nós falamos da importância do NIF, né? O número de identificação fiscal, que é o CPF no Brasil, né? Para você ter uma ideia, se você não conhece ninguém aqui em Portugal que te ajude a fazer o NIF, você não faz ele, entendeu? E sem ele você não consegue dar seguimento para as outras coisas que você precisa, que é o número da segurança social para você trabalhar, o número de saúde e essas coisas. Vai Então ser um esse é um eterno ilegal. Vai trabalhar ilegal, vai ser tudo ilegal, né? Porque não vai conseguir nenhum registro. sim, né? Mas assim, existem formas de se legalizar, nós vamos ver isso no vídeo também. Mas eu não aconselho as pessoas virem aqui. Às vezes a pessoa pode até falar, Guilherme, eu tenho um amigo aí, eu tenho um familiar aí que me ajuda. Ok, isso já é uma questão entre você e o seu familiar, o seu amigo, que te ajuda nesses primeiros passos de fazer documento aqui e até o processo de se legalizar, ou até mesmo de você ter onde morar. Porque você que entrou aqui enquanto turista, você acha que alguém vai alugar um imóvel para você? De certa forma, você não existe, você não tem os documentos aqui. A única coisa que você tem é o passaporte, entendeu? Verdade. Então, eu não aconselho esse tipo de imigração, né? Existem as pessoas que vêm e fazem, né? E até dão certo, né? Mas o mais provável é que aconteça isso aqui. Então, eu já vou partilhar a tela aqui. Então, para você que vem, né, entra aqui enquanto turista, não conhece ninguém, não tem ninguém que te ajude, né? Ou fica vendo essas coisas assim de golpes que tem na internet, faça, venha para cá que aqui eu te dou emprego, essas coisas, o mais provável é que aconteça isso aqui. Então, eu trouxe essa notícia do G1, né, que aumenta muito o número de imigrantes brasileiros em Portugal que pedem ajuda para voltar. E aqui volta uma coisa que nós já falamos, da importância do planejamento, né? Então, muitos brasileiros vieram em situação irregular, não conseguiram emprego, né, ou não conseguiram ali também se preparar para o processo migratório de legalização aqui, o custo de vida ficou mais alto logo após a pandemia aqui, e essas pessoas, né, estão passando necessidade ao ponto que elas não têm nem dinheiro para voltar para o Brasil, né? Existem algumas ONGs que ajudam essas pessoas, né? Eu trouxe essa notícia do G1 aqui, que tem alguns exemplos, algumas histórias de brasileiros que vieram aqui, e assim, foi a notícia assim, mais leve que eu achei, porque eu também encontrei depoimentos muito piores do que estão aqui nessa notícia. Então, né, são pessoas que acabaram acreditando em algumas facilidades, que eu vou lá e meu amigo me ajuda, eu vou lá e vou conseguir emprego, eu vou lá e as pessoas dão emprego. E às vezes até o empregador português, ele quer dar emprego para aquela pessoa que bateu na porta da empresa dele. Só que como a pessoa não tem documentos, a pessoa não existe, de certa forma, ele não consegue contratar. Então não é um A pessoa tem problema que de não. começar, a pessoa tem que parar de cair nesse negócio que é almoço, de que existe almoço grátis, né, cara? Pô, pensa, velho, dá uma estudada, dá uma verificada nos detalhes. É que nem o pessoal que Exato. fica caindo em pirâmide financeira. Cara, para, não existe coisa tão fácil assim, dá uma desconfiada. Não existe, cara, não existe, né? E assim, é como eu disse, às vezes a pessoa quer te dar um emprego, né? Mas
você não tem documentos, né? Você não, né? A pessoa não tem como te contratar legalmente, né? Às vezes a pessoa até quer contratar você para ser um motorista de entrega, mas não tem nem carteira de motorista, É entendeu? verdade. E assim, o que eu ia comentar aqui? Isso também pode aumentar riscos de você pegar um emprego aqui, né, um emprego ilegal, e você pode ser explorado pelo empregador, você pode ser explorado pelo seu patrão. E como que você vai atrás dos seus direitos se nem documentos você tem aqui, né? Então, essa é uma questão. Então, tem essa notícia aqui. Infelizmente, né, tem muitos brasileiros que vêm muito mal preparados, trazem a família junto, trazem os filhos, a pessoa não tem nem onde morar, simplesmente sai da imigração e acha que as portas vão se abrir para ela, e isso não acontece, tá bem? Mas, para quem chegou aqui, enquanto turista, né, conseguiu um emprego, um lugar para morar, o familiar ajudou essas coisas, existe a possibilidade de se legalizar, que é por meio dessa manifestação de interesse, né? Eu não sou advogado, não sou especialista em imigração, né? Vou apenas comentar que existe, né? Mas basicamente é um pedido que os estrangeiros fazem para se regularizar em Portugal. Aqui, né? Quem pesquisar lá no Eurodicas sobre a manifestação de interesse vai mostrar o que é, como que funciona, os documentos que precisa e etc. Mas, gente, não contem com isso, tá? Você que está pensando em vir aqui como turista, conseguir um emprego, essas coisas, pensa muito bem sobre isso, né? Existe essa possibilidade, mas não é uma coisa tão fácil de se fazer, né? É isso aí, rapaz. E que nem Aqui tu o falou segundo. nisso. Desculpa. E nessa questão aqui de turismo, né? Eu nunca fui para a Europa, tá? Mas quando tu vai em muitos países, aqui na América Latina, por exemplo, tu tem que dizer quando tu volta também, quanto tempo tu pretende ficar, né? Turistando, né? Então, para a Europa, provavelmente, imagino, também tem um prazo, tem alguma coisa que tem que apresentar para chegar, mas o pessoal vai, fica, ignora qualquer tipo Sim, a de pessoa, na volta e... verdade, perde a passagem de volta, né? A pessoa É, arruma uma hospedagem, faz uma reserva no Airbnb, compra uma passagem de volta e acaba não utilizando. Essas são as técnicas que as pessoas usam, mas isso são coisas é, ilegais que eu não aconselho. Uma outra possibilidade, né, legalizada, agora vamos para a parte legalizada, é quem boa. tem alguma cidadania europeia. Então aqui o cenário muda completamente. Você que é descendente de portugueses, de espanhóis, italianos, alemães, etc., com a cidadania reconhecida. Não adianta chegar aqui e Uhum. falar: oh, meu avô foi alemão, meu avô é italiano. Tem que ter a cidadania reconhecida. Aqui muda completamente o cenário. Então, em apenas 7 a 10 dias, você já tem todos os documentos que você precisa. Você já tem Nossa. o número de contribuinte, você já vai ter autorização de residência, número de saúde, número de segurança social, ou seja, você está pronto para morar e trabalhar aqui. Então, se você bater na porta de uma empresa com esses documentos europeus, tudo legalizado, tudo certinho, você consegue emprego muito mais fácil, etc. Legal. Também não quer dizer que vai ser fácil, mas essa parte legal acaba por ser totalmente ultrapassada. Então, nesse Sim, sentido, se tem um passaporte europeu, as portas realmente se abrem e o cenário é outro. sim, quem falou, o risco daí é do mercado normal local, né? A dificuldade de conseguir emprego normal, da tipo, qualificação técnica, enfim, tua vontade, tua disponibilidade, aí entra na guerra no comum, digamos assim, do dia a dia, né? Sim, mas assim, 50% dos problemas já são resolvidos, É, com basicamente. certeza. Aí agora vamos pensar o seguinte, Guilherme, eu não sou descendente de europeu ou não tenho cidadania europeia, também não quero me arriscar a entrar ilegalmente e depois ter que passar por toda uma burocracia de legalização. Existe alguma forma de fazer isso? E aqui chega no assunto principal do vídeo de hoje, que são os Uhum. vistos. Então, existem vistos para você que quer imigrar para Portugal. Eu não vou explicar eles detalhadamente, mas acho que o foco do vídeo é as pessoas saberem que eles existem e basicamente como fazerem. Então, eu trouxe aqui do Eurodicas, né? Está atualizado, já de 2023. Então, vamos falar alguns aqui. No começo, ele mostra alguns vistos temporários. Eu acho que acaba não sendo o foco das pessoas que querem Uhum. imigrar. Mas são para estudantes, pessoas que vêm fazer algum tratamento de saúde ou até mesmo algum trabalho temporário. Existem esses tipos de vistos, né? E aqui são os vistos para viver em Portugal. O mais comum que eu vejo as pessoas terem é esse visto D7, que ele é um visto de rendimentos. Então, muitas pessoas aposentadas no Brasil ou pessoas que têm dinheiro, basicamente você comprova que com os rendimentos que você tem no Brasil, você consegue viver aqui em Portugal.
e o governo te dá uma autorização para você viver legalmente em Portugal. E essa autorização também te permite trabalhar em Portugal. Muita gente Legal. acha que a pessoa é rica no Brasil, vai lá só para curtir a vida. Não, a pessoa pode vir aqui trabalhar também. Para conseguir o visto, é preciso comprovar uma renda mínima com base no valor do salário mínimo português. Né? Mas agora, se você tiver a sua família, isso daqui também aumenta um pouco esses valores, certo? Aqui no site tem um exemplo. 760 euros é o salário mínimo? Nesse momento, o salário mínimo em Portugal são 760 euros. Arredondando aqui para vezes 6, mais ou menos, dá uns 4.500 reais aqui no Brasil, mais ou menos. Isso se você vier sozinho, né? Agora, se tiver ali Isso. esposa, filhos, alguma coisa, então tem aqui alguns condicionantes a mais. Tá. Então, quem tem interesse aqui, eu já mostro como que funciona. E aqui também tem o link dos documentos exigidos para o visto D7. Outro que tem também é um visto de estudo, só que esse é um pouco diferente do visto temporário. São para pessoas que não vêm estudar aqui, por exemplo, 6 meses. São pessoas que vêm estudar 2, 3 anos, que vêm fazer, por exemplo, um mestrado ou um doutorado. Também existe esse tipo de visto aqui. Esse visto de trabalho, ele funciona quando uma empresa portuguesa contrata alguém no Brasil. Então, esse é um visto que geralmente é a empresa que faz para a pessoa, certo? Eu tive um caso de um colega de trabalho que foi contratado na empresa portuguesa. Ele ficou de home office um tempo, depois ele foi. Provavelmente foi isso aqui que a empresa fez para ele. E a empresa ela já consegue contratar a pessoa já começa a trabalhar, mas ela só consegue migrar depois que o visto é concedido. E aí, nesse caso, sim, você chega na imigração e fala: eu vim trabalhar aqui, está aqui o meu visto, e você entra normalmente. Esse aqui é um visto novo, que começou alguns meses atrás. Eu ainda não sei como que ele funciona, porque como ele é recente, ainda não tem números e parâmetros para saber como que ele funciona. Mas ele muda aquela questão da pessoa entrar aqui como turista. Basicamente, você vai a um consulado português e você fala que quer esse visto de procura de trabalho. Vai ser concedido para você, condicionante algumas coisas aqui que eles pedem, e você pode vir para Portugal. Você não entra enquanto turista, você entra enquanto uma pessoa procura de trabalho, e você tem ali um prazo ali para você procurar um emprego. Se conseguir um emprego, fica muito mais fácil também. Então, essa é uma alternativa interessante. Né? Então, é muito melhor do que você vir de turista e tentar fazer as coisas por conta. Né? Então, você já vem com visto de procura de trabalho, o que facilita para as empresas contratarem você também. Provavelmente depois desse aqui tu emite de trabalho, né? A própria empresa faz a emissão do outro. E depois você passa para a manifestação de interesse, mas o processo também fica muito mais fácil. Então, você é uma forma legalizada de vir procurar trabalho. Boa. Esse visto de nômades digitais, eu não conheço ninguém que tenha ele. Né? Eu até perguntei para alguns amigos que têm alguns vistos, como que funciona. Não conheci ninguém que tenha esse, só que eles também pedem um valor alto, né, para a concessão desse visto. Existe um visto de empreendedor. Esse visto aqui eu acho bem interessante. Muita gente no Brasil tem feito ele. Eu conheço um exemplo de uma pessoa que fez ele. Basicamente, você abre uma microempresa aqui em Portugal. Mas, assim, não é só abrir a empresa e vir morar. Você tem que abrir a empresa, trabalhar e ter rendimentos. Então, muita gente que eu vejo faz esse visto de empreendedor, compra um carrinho e faz uma empresinha de Uber, por exemplo. A pessoa ganha a residência legalizada aqui em Portugal. Mas, assim, tem que produzir, tem que ter rendimentos. E se você quiser ter a família, você tem que comprovar que a sua empresa gera rendimentos suficientes para que você traga a sua família e eles vivam bem aqui. Boa. Então, esse é um visto interessante. Você que tem ali 50, 100 mil reais, quer abrir uma empresinha aqui, quer mudar com a família, essas coisas, eu acho um visto interessante. Eu recomendo, principalmente para as pessoas que vão fazer esse visto, venha primeiro só a pessoa, o empreendedor, a pessoa que vai trabalhar, depois traz a família. Então, primeiro vem, abre a empresa, sente o mercado, se estabelece no mercado, começa a ganhar dinheiro, começa a ter um retorno do investimento, depois traz a sua família. É a minha recomendação. E tu percebe algum tipo de diferença no tratamento de empreendedores brasileiros em relação ao tipo de preconceito, assim, ou não? Por parte dos portugueses? Eu acabo por não ver isso, né? Não vou dizer que não aconteça, mas, assim, são formas de você entrar legalizado no país, você tem a sua empresa, vai trabalhar e ganhar o seu dinheirinho, né? Se você comprova para o CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, vamos falar bastante deles mais para frente, que você tem condições de viver aqui com a sua empresa e quer trazer sua família, eles não vão nem se opor. Eles principalmente ajudam você, vão legalizar sua família aqui, entendeu? Muito bom.
Tem gente também que vem aqui, trabalha com transporte, a pessoa vem, compra uma van, compra 2 vans, e já começa a trabalhar com entrega, a pessoa tem a microempresa dela, começa a ganhar dinheiro e está vivendo legalmente aqui. Então, eu acho um visto bem interessante. É um visto para a pessoa que quer vir e empreender, mas não é aquele empreendimento de muito dinheiro. É aquele empreendimento ali de 10 mil euros, 20 mil euros que a pessoa tem às vezes. Boa. Esse visto aqui eu conheço muito pouco, que é o de profissionais altamente qualificados, né? Mas ele serve principalmente para o pessoal da área de TI e pesquisa científica. É a maioria das pessoas que eu vejo. Esse outro Visa aqui, o Startup Visa, eu nunca vi, eu não sabia que existia, e eu também não vi muita diferença dele para o Nômade Digital. Ele, na verdade, é uma mistura do visto de Nômade Digital com o de microempreendedor ali. Basicamente, você vem aqui e começa a sua startup. Ele é mais focado no mercado digital. E aqui, o Golden Visa. Né? Então, é a parte polêmica do vídeo. Né? Eu não vou entrar em detalhes, porque talvez ele vai ser removido. Né? Mas, basicamente, ele é um visto de investimento alto, né? Principalmente em imóveis, onde a pessoa compra um imóvel ali a partir de 500 mil euros, ou compra um imóvel antigo e reabilita ele, ou seja, restaura esse imóvel, a partir de 350 mil euros, e algumas outras condicionantes aqui, né? A pessoa pode simplesmente transferir 1,5 milhão de euros aqui, e a pessoa vai ganhar visto de residência. Mas, nesse momento, o governo está discutindo se continua esse visto ou não. Então, eu não vou dar muito detalhe dele aqui. Se ele for descontinuado, então as pessoas sabem que ele existiu. Né? E se ele continuar, podemos fazer um vídeo sobre ele, que também é interessante. Aí agora, assim, você ali com a sua família pensou, já escolheu o visto apropriado para vocês. Vai ser o visto D7, vai ser o visto de microempreendedor, vai ser de nômade digital. Como que você faz? Então, eu trouxe aqui 2 formas de você fazer. Fazer de forma independente. Você pode procurar um advogado de imigração e pagar pelos serviços dele. Então, eu trouxe aqui 2 links que nós vamos deixar ali na descrição, certo? Com certeza. O primeiro é VFS Global. Ela é uma empresa terceirizada que presta serviço para o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal. O que é isso aqui? Seria o equivalente no Brasil ao Ministério das Relações Exteriores. Então, é a empresa onde você vai pesquisar certinho mais informações sobre o visto apropriado que você procura, vai solicitar, vai apresentar os documentos e o agendamento. Então, quem quiser mais informações, entra aqui nesse site. Eles são uma empresa terceirizada, mas prestam serviço para o governo e para os consulados. Vou deixar esse link ali para vocês. Outra forma de fazer é o portal das comunidades portuguesas. Aqui também é um mais direto, vamos dizer assim. Basicamente, você vem aqui em serviços consulares online e vai ter o e-Visa. Quando você clicar ali, você vai ter que fazer um login, criar um login no site. Eu até inventei um login aqui só para a gente testar, mas aqui acaba que não abre muita informação. Mas basicamente a pessoa faz o login aqui no portal das comunidades portuguesas e vai aqui em solicitar pedido de visto. A partir do momento que você clicar aqui, você já começa o processo, tá bem? Então, ali vai perguntar onde você nasceu, sua nacionalidade, você vai fazer o upload dos seus documentos, até chegar na parte do agendamento no consulado, onde você vai ser atendido. Então, essas são as 2 formas. VFS.global e o portal das comunidades portuguesas, ou a terceira alternativa é você procurar um advogado de imigração, que ele vai fazer toda essa parte burocrática para você. Aí agora aqui, nessa outra parte do vídeo, lembra que nós falamos antes ali, né, sobre as pessoas que têm nacionalidade europeia, né? Sim. Eu já vi um tipo de golpe que tem aí no Brasil, não sei se são advogados mal intencionados ou até mesmo mal instruídos, mas eu vi pessoas assim, eu tenho cidadania europeia, a minha esposa não, e o advogado fala, a tua esposa tem que aplicar para um visto. Não precisa. Isso é mentira. Se você tem uma nacionalidade europeia reconhecida, um passaporte europeu, e você quer trazer a sua família, você tem esse direito. Eles não precisam de visto. Tanto que não faria sentido. Imagina, você tem um passaporte italiano, a esposa é brasileira, os filhos são brasileiros, e eles vão ter que comprar visto para viver aqui. Isso não faz sentido. Separar as famílias. Sim, eu vi gente, inclusive, empurrando o Golden Visa, que o valor ali nós vimos, 350 a 500 mil euros.
É muito. Então, Quando você para vai você... fazer a conversão para o Brasil aqui, é pouquíssima gente consegue. E sem necessidade. É isso que Exatamente. eu chamo a atenção. Você não precisa. Quem tem cidadania europeia e quer trazer a família, não compra visto. Lembra disso. Então, eu trouxe aqui o site do CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, é o órgão do governo para esse tipo de imigração. E aqui tem o seguinte, que é o cartão de residência para cidadão de Estado terceiro familiar de nacional da União Europeia. O que é isso? É o cidadão europeu que quer trazer alguém de um Estado terceiro, ou seja, de um país fora da União Europeia. Então, aqui eu acho bom a gente deixar esse link ali para o pessoal consultar também. Então, saiba o seguinte: você que tem cidadania europeia, quer trazer sua família, é um direito seu, pode ser o seu cônjuge, seus descendentes, seus filhos, e inclusive seus ascendentes, né? Quem quiser trazer o pai e a mãe também. Aqui tem a descrição completa do que precisa, não é muita coisa, é basicamente os seus documentos, documentos que comprovem que vocês são um núcleo familiar. Se for casado, né, basicamente a certidão de casamento. Para o pessoal do Brasil, essa certidão tem que estar com o apostilamento de AIA. Isso é muito importante. Não é apenas a cópia simples da certidão de casamento, é com o apostilamento. E, inclusive, quem vive em união estável, aqui em Portugal eles chamam de união de facto, mas no Brasil é união estável. Não está. Pelo menos 2 anos. Os filhos, obviamente, né? O país não vai separar famílias por causa disso, né? Enteado tem essa possibilidade também. E quem quiser trazer os pais também, tem só uma questão aqui que até os 65 anos de idade eles têm que ser seus dependentes. Né? Se tiver mais do que isso, você pode trazer e paga ali mais ou menos 22 euros. Barato. Barato. E aqui também eu trouxe uma questão, primo, deixa eu ver se vai abrir o link aqui, abriu. Esse aqui também já Polêmica aconteceu também. polêmica, já aconteceram coisas curiosas, né? Sabe aquela pessoa que só lê a manchete e não lê a notícia, primo? A maioria. A maioria, eu inclusive. Entra em vigor lei que dá, abre aspas, né, residência automática, fecha aspas, a brasileiros que estão em Portugal. Vamos entender o que aconteceu. Primeiro, essa lei ela não é exclusiva para brasileiros, ela é uma lei para lusófonos, ou seja, os países que fazem parte da comunidade dos países que falam língua portuguesa. Basicamente, todos os países que foram colônia de Portugal. E como que funciona? Ele é um processo que vai acelerar quem já está esperando a manifestação de interesse que nós conversamos antes. Lembra? A pessoa que veio aqui, depois pediu para se legalizar. Essas são as pessoas que vão ganhar essa residência automática. Por quê? Porque nesse momento o CEF tem muitos processos para tratar. Só de brasileiros, por exemplo, são 150 mil pessoas. Então, de forma a acelerar isso, de forma a diminuir essa fila, o CEF está dando esse benefício, né? Os brasileiros que estão aqui desde 2021, 2022, estão trabalhando, têm onde morar, ou seja, já conseguiram, né, se estabelecer um pouco aqui, vão ganhar essa residência automática e depois vai renovando e, consequentemente, a pessoa acelera a legalização aqui. Então, gente, não é para embarcar no avião aí no Brasil e simplesmente chegar aqui e falar, abrir a entrada para todo mundo. E assim, essa lei começou no dia 1º de março. Hoje já é a segunda semana de março. E eu já vi caso de brasileiro que chegou aqui, chegou na imigração e falou, vim morar aqui. Agora tem residência automática e voltou, hein? Foi Não, pelo amor deportado. de Deus, cara. Tem que. Me desculpe, gente, mas é ignorância, né? Vamos se atualizar um pouco mais, cara. Vamos entender. Não existe almoço grátis. Não é embarcar no avião e ir embora achar que tá tudo certo. A questão não é nem almoço grátis, a questão é a seguinte, gente, depois de vocês lerem isso aqui, leiam o que está para baixo. É só isso, leiam toda a notícia. Então, vão ganhar quem já está em processo de legalização. É quem já está aqui. Sim. Tá bem? Isso também Acelerar não... o processo interno, né? Sim, acelerar o processo interno. Também não é regra que, né, quem chegar aqui agora também vai ficar mais rápido, né? Quem chegar e começar o processo de legalização vai lá para o final da fila. Se um dia vão acelerar essa fila de novo, não sei. Tá bem, gente? Então, não vão chegar aqui muito emocionado, não. Hein? E aqui, lembra que eu comentei do Golden Visa, que talvez ele vai acabar? Também trouxe outra notícia aqui, né? Que, basicamente, o governo está com um problema que acham que é ele que vai resolver, né? Que é a questão imobiliária aqui em Portugal, né? Reclama-se muito, que nós falamos no vídeo anterior, né? Que os portugueses falam, os estrangeiros vêm aqui, compram os imóveis e nós não conseguimos comprar, né? Mas nós já vimos que isso
Isso não é verdade, porque os estrangeiros são 12% do mercado, né? O resto do mercado é interno, né? E a alegação é a seguinte, né? Que talvez querem acabar já a partir do dia 16 de março, com o Golden Visa. Não tenho certeza se isso vai acontecer ou não, porque isso vai ser votado na Assembleia, né? Vai ser como se fosse a Câmara e o Senado aí no Brasil. Então, isso vai ser votado e vão decidir se acabam com o programa ou não. Uma das alegações é a questão imobiliária, né? Dos investidores estrangeiros virem aqui comprar os imóveis e os portugueses, de certa forma, não conseguirem comprar, e isso inflaciona o mercado. E aqui também eu achei uma opinião interessante de uma eurodeputada, né? Então, isso aqui é da União Europeia, não é aqui de Portugal, mas ela representa Portugal, né? Que ela falou que o Golden Visa era um convite para lavagem de dinheiro e que permitiam que organizações criminosas e terroristas se infiltrassem legalmente aqui pela União Europeia, né? Ou seja, ela deixou clara a ineficiência do Estado, né? Então, claramente é um problema do governo fiscalizar isso. Né? Aqui também comenta o seguinte, né, um feedback, um resultado em relação ao Golden Visa, que ele atraiu 7 bilhões de euros, isso para Portugal, e quase 90% foram destinados à compra de imóveis. Apenas 22 vistos foram concedidos para a criação de emprego, que resultaram mais ou menos 280 novos empregos em 10 anos. Mas isso diretamente quem aplicou o Golden Visa, né? Tem que lembrar que esses outros 90% também geraram emprego. Geraram emprego para o mercado imobiliário, para a construção civil, os cartórios e essas coisas, né? Com certeza. Então, talvez, não sei se vai continuar, não sei se vai acabar com o Golden Visa, né? Mas se não acabar, qualquer coisa a gente volta e comenta um pouquinho só sobre ele. É que tu falou, cara, quando tu atrai investimento para dentro de um país, ele só tende a se desenvolver, né? Se tu levar em consideração só emprego direto gerado, não é correto se fazer. Porque querendo ou não, 7 bilhões estão aí dentro do país, né? Então, ele está gerando, está na mão do português, que está investindo em outro negócio, que está expandindo, que está comprando um imóvel, enfim, né? O dinheiro está aí girando. Sim, dá emprego para construtora, para imobiliária, para o cartório, para todo mundo. Aqui eu lembrei uma coisa importante, então, se você tiver o seu visto para Portugal concedido, não vai querer morar na Espanha, não vai querer morar na Bélgica, tem que lembrar disso. Você ganha residência em Portugal, não é na Europa. Você vai ter livre acesso aqui, quer ir viajar ali, conhecer a Alemanha, comer uma pizza na Itália, alguma coisa assim, isso está sossegado. Mas lembra, você compra ou aplica o visto aqui para Portugal, você ganha residência aqui. Português. Isso aí. O resto é turista. O resto é turista. Então, acho que era isso. Acho que eram essas notícias que a gente tinha para hoje, as novidades, as curiosidades ali, também mostrar um pouquinho para quem quer fazer, né? Então, lembre, né, gente? Principalmente, até mesmo você que tem o visto concedido, né? Muito planejamento, isso é muito importante, né? Vai sempre acompanhando notícias daqui também, acompanhando como que está o mercado, como é que está o trabalho, como é que está emprego. Porque até mesmo você que venha de forma legalizada por ser europeu ou por ter um visto, você também está suscetível a riscos de mercado. Com certeza, com certeza. Muito bom, cara, ficou bem claro, hein? Sendo bem sincero, para mim abriu um monte de oportunidades, né, para quem está querendo fazer essa migração para Portugal. Não vejo como complicado a questão de entender quais são as possibilidades e como você pode ir para aí. Obviamente que tem todas as burocracias internas que tem que ser levado em consideração. Né? Tu falou, pode procurar daqui a pouco um advogado, né? Se o pessoal tem receio ou não gosta de ir atrás por conta dessas documentações. Mas é bem entendido quais são as... exatamente. São bem entendidas quais são as maneiras que tu tem de ficar legalizado em Portugal e depois, cara, que isso daí é mercado normal, né? Conseguir Sim, um depois trampo. trabalhar, aproveitar a vida, etc. É isso aí. O país segue sendo a porta de entrada ali, né? Muitos levam como porta de entrada para a Europa, segue sendo um país extremamente seguro, né? Sim. Acho que é o terceiro ou quarto da lista dos mais seguros do mundo, né? Depende Então, do ranking, né? Tem algum jornal coloca em terceiro, outro coloca em quarto, mas é sempre o top 5 ali em segurança pública, por exemplo, que é algo muito precário no Brasil. Nossa, exatamente. Aqui tu não sai na madrugada caminhando, é nem a pau, né, cara? Aí tu... Um assassinato provavelmente é notícia para o mês inteiro, né? O mês inteiro, né? Aqui Acontece, tem tá, quanto? gente? Mas calma, né? Claro. Aqui tem, sei lá, eu quanto por dia, né, cara? Infelizmente. Não, é Certo? outra realidade mesmo. Quem procura qualidade de vida, né? E também a zona de conforto da língua, né? É a língua portuguesa com algumas diferenças, né? Um pouquinho de sotaque, talvez, mas é uma zona de conforto. Com certeza.
Show de bola, Gui. Só agradecer de novo aí a participação em mais um. Beleza, só deixar ali também meu Instagram, né? Sim. gui.bso, quem quiser aí também umas informações, alguma coisa. Lembra, eu não sou advogado de imigração, tá, pessoal? Mas, né, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar uma mensagem lá que eu te respondo. Combinadaço. Muito obrigado, cara. Vamos se falando. Forte abraço para todo mundo aí. Isso aí. Abraço, tchau. Tchau, tchau.